Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Linguística Gerativa. Meu nome é Lucas Emanuel e hoje nós falaremos sobre a Surface Structure. No nosso último vídeo nós havíamos comentado e explicado os fenômenos de Deep Structure. Este recurso da Linguística Gerativa nos ajuda a desenvolver uma explicação da seleção dos fenômenos computacionais, mas principalmente a identificar em uma figura, em uma representação arbórea da sentença, como são as relações sintagmáticas estabelecidas entre os níveis lexical e funcional. Havíamos também delineado que a Deep Structure ela tem um foco claro, precisamente na forma lógica, isto é, a forma lógica dos vocabulários, do léxico, e quais são as relações que estes núcleos, de acordo com sua própria categoria, isto é, se eles são lexicais ou funcionais, acabam por estabelecer entre si. Havíamos, por exemplo, concedido a explicação de como que os núcleos funcionais eles acabam por dominar os núcleos lexicais, precisamente porque aqueles primeiros, isto é, os funcionais, eles trazem características gramaticais, ou seja, de ordenação gramatical dentro de uma sentença, enquanto os núcleos lexicais apenas selecionam de maneira semântica os seus vocabulários e os seus argumentos. A Surface Structure, por outro lado, ela tem foco na forma fonética. Para entendermos isso, é necessário estabelecermos um conceito de forma fonética. A forma fonética, diferente da forma lógica, que é o componente da arquitetura da linguagem, diz respeito à organização das relações computacionais em direção à formulação pronunciada. Isto é uma díade muito clara entre som e significado, uma díade muito antiga dentro da linguística, que remonta até os tempos de Aristóteles. E qual é a ideia acerca do termo significado e som? Som é muito claro, é a forma pronunciada, a forma como nós falamos, inclusive destas frases que eu estou pronunciando para vocês. O significado é aquilo que está exposto desde dentro da Deep Structure, as relações sintagmáticas que os núcleos lexicais, do ponto de vista da seleção computacional, e os núcleos funcionais, do ponto de vista das relações gramaticais expostas a partir do inflectional phrase, por exemplo, acabam por delinear. Então nós só podemos identificar significado através da Deep Structure, porque é ela que vai demonstrar em árvore sintática os fenômenos de relações sintagmáticas. E o som em Surface Structure, uma vez que nesta última nosso foco é manter os elementos do significado, mas ainda assim trazer à tona como aquela frase é pronunciada na prática. Então, se nós começarmos a pensar sobre o conceito de forma fonética, será que essa distinção é realmente necessária? Será que essa distinção não é arbitrária porque falamos com som e significado simultaneamente? Bom, essa distinção ela é sim necessária, e nós vamos entender o porquê. Existem características que somente a forma lógica desenvolvida em Deep Structure são evidenciadas, bem como aquelas que nós havíamos comentado, as relações que somente núcleos lexicais acabam por estabelecer e relações que núcleos funcionais estabelecem, que são diferentes. E somente através da forma fonética se identificam as construções particulares dos idiomas, ou seja, como uma sentença em alemão ela é diferente da língua portuguesa quando utilizamos dois verbos. O segundo verbo na forma alemã vai para o final da frase, porém na representação isso é completamente irrelevante. O que interessa para a análise linguística é evidenciar e destrinchar, descortinar os elementos que as relações sintagmáticas têm dentro de si, e não somente do ponto de vista exterior. Mas claramente esse último ponto é extremamente importante. Então, se nós formos considerar entre a Deep Structure e a Surface Structure, aqui representadas nas siglas DS e SS, aquela mesma sentença que havíamos exposto para vocês, o rapaz comprou o livro, nós temos a representação em Deep Structure da seguinte maneira. Havíamos explicado que o sintagma inflexional, por se tratar de um núcleo funcional, é o elemento responsável por encabeçar toda a sentença. E o núcleo funcional do VP, do verbo comprar, ele seleciona os seus complementos interno e externo. Portanto, o externo, o rapaz, interno, o livro. E a flexão do verbo comprar no passado, no pretérito, nós temos aqui ou no núcleo do sintagma inflexional. Bom, isso aqui já estava extremamente claro.
E aqui, em DS, nós já temos a representação necessária para descortinar os elementos de relações sintagmáticas. Ponto. Porém, nós precisamos de fato entender quais são as relações que estes elementos têm entre si no momento em que são pronunciados, pois nós não falamos ou o rapaz compra o livro. É uma sentença absolutamente impronunciável. Ninguém fala assim. Então nós precisamos realizar aqui alguns elementos de união, que é chamado na linguística gerativa de movimento. Nós precisamos unir o verbo comprar com sua flexão e realocar o argumento externo do núcleo lexical, o rapaz, para a posição de especificador do IP, formando, portanto, a seguinte sentença. Vamos entender na prática como ela fica de fato. Em primeiro lugar, nós temos aqui dois traços, o traço J e o traço K, que exemplificam os movimentos representados nas flechas que nós havíamos colocado na primeira imagem. Na segunda imagem, essas flechas não existem, pois elas são apenas um recurso didático para entendermos quais foram os movimentos de união que os núcleos lexicais tiveram para com os núcleos funcionais. Vejam exatamente essa sentença que eu acabei de pronunciar, a união entre os núcleos lexicais e funcionais. Isto não se trata senão da própria gramática. A gramática nada mais é do que a união entre léxico e relações funcionais. Isto é, entre os elementos puramente dicionarizados, entre suas categorias puramente formais e lógicas, e a maneira como nós organizamos esses elementos na frase. Portanto, este é o objetivo da Surface Structure, demonstrar como essas relações se dão na base. Então nós temos aqui um primeiro movimento, o primeiro traço, que é o J, em que o verbo comprar, em sua representação puramente nuclear, se movimentou do núcleo do V e foi para o núcleo do I. E o segundo movimento, representado aqui pelo traço K, saiu do especificador DP, argumento externo do VP, para se tornar o especificador do IP. Portanto, o rapaz comprou o livro é como nós representamos a sentença em seu modelo pronunciável, ou seja, é assim que nós pronunciamos a sentença. Então, o que está aqui representado em SS conserva as características que haviam sido exemplificadas pela Deep Structure, isto é, as relações puramente formais e técnicas e lógicas que haviam sido colocadas em relação a núcleo lexical e núcleo funcional, ao mesmo tempo em que nós exemplificamos a forma como a frase é pronunciada na prática, ou seja, na vida real. Pode-se fazer aqui, normalmente, uma crítica, e essa crítica é feita. Muito bem, mas será que é mesmo necessário exemplificar núcleos lexicais e funcionais? Será que não basta começarmos a explicação da frase pelo sujeito? Será que sujeito não é um conceito suficiente para exemplificar os elementos que encabeçam a frase, já que o rapaz é o elemento que, na forma pronunciada, é aquele que inicia a sentença propriamente dita? Bom, para responder à pergunta por que não iniciar a análise pelo sujeito, nós temos que entender que essa é uma crítica realizada principalmente pela gramática tradicional e também por outras vertentes linguísticas. E a pergunta que deve ser feita é: será que o conceito de sujeito é suficiente para explicar as relações lexicais e funcionais? Isto é, será que as relações lexicais e funcionais são apenas alguns recursos de análise para embelezar a representação sintática? Será que eles não são validamente científicos e são apenas recursos de embelezamento? Bom, se nós entendermos o sujeito como elemento predominante nas análises sintáticas, nós teremos alguns problemas aqui. Em primeiro plano, consideremos a primeira sentença. Na verdade, consideremos a sentença 2. Eles começaram a explicar o conteúdo. Para essa sentença, se nós identificarmos o pronome reto, eles, como o sujeito da frase, e como sendo o elemento que explica as flexões e as seleções que o verbo começar teve nessa frase, aparentemente nós chegamos às mesmas conclusões. Porém, isso não explica a terceira sentença. O conteúdo começou a ser explicado.
Aqui nós temos uma sentença na voz passiva. O conteúdo começou a ser explicado. O conteúdo está ativamente começando alguma coisa? Ou foi explicado ou está sendo explicado por alguma outra pessoa que não foi mencionado na frase? A gramática tradicional lida muito bem com esses dois problemas. Eles dizem que, bom, a frase número 2, ela tem sujeito. A frase número 3 não tem sujeito. Porém, isso acaba acarretando um problema muito grave. A falta de distinção entre argumento externo e sujeito da sentença é um dos grandes pecados da gramática tradicional. Vejamos como isso se procede. Somente o conceito de sujeito da sentença não consegue explicar por que a frase número 4, em Maria parece concordar com você, e a frase número 5, parece que Maria concorda com você, nós temos os mesmos elementos sendo pronunciados, só que de maneira diferente. Maria parece concordar com você. A gramática tradicional vai dizer que, bom, Maria, aqui é o sujeito da frase, e é por isso que o verbo parecer está na terceira pessoa. Mas não explica a frase número 5. Parece que Maria concorda com você? Este Maria seria mesmo o sujeito da sentença? Existem alguns autores que vão enunciar que sim. Muito bem, ela pode até ser o sujeito da sentença. Mas será que ela continua sendo argumento externo do verbo? Será que o sintagma complementizador que Maria concorda com você não seria o argumento interno do verbo parecer? Isso é o que acontece quando simplesmente fazemos uso de um conceito procurando explicar fenômenos que não dependem somente daquele conceito. Então, a falta de distinção entre argumento externo e sujeito da sentença não nos ajuda a explicar por que, na frase número 5, Maria não é o argumento externo da sentença e continua sendo sujeito. Então, será que sujeito é um conceito suficiente para explicar os fenômenos linguísticos da seleção argumental? A resposta é um claro não. E nós veremos nas próximas aulas recursos que podem nos ajudar a explicar este fenômeno. Nós vamos começar primeiramente com a teoria temática. Falaremos, em seguida, princípios de projeção e vamos terminar falando sobre os inacusativos. Para mais informações, vocês podem ainda consultar a mesma bibliografia, o Novo Manual de Sintaxe, do Carlos Mioto, Maria Silva e Ruth Lopes, além do curso básico de Linguística Gerativa do Eduardo Kennedy. Se você gostou dessa pequena apresentação, considere curtir, compartilhar e se inscrever. E novamente, muito obrigado e vejo você na nossa próxima aula.